importante a implementação de uma cultura de proteção de dados, de privacidade, não começar no alto andar, no escalão, depois no chão de fábrica, ela não vai funcionar. Precisa salientar os riscos, mas entender como usar também para se proteger, também para usar como benefício para o desenvolvimento de uma empresa. Diferença, né? O cara que monta e o cara que aplica, né? Então, a própria inteligência artificial vai fornecer dados para o cybercriminoso. De erro é pensar que está conscientizando a pessoa para ser cibersegura dentro da empresa, né? Olá, tudo bem? Eu sou Afonso Moraes, estamos aqui na 13ª edição do podcast Falando de Fraudes e para apresentar comigo, hoje está o Danilo Pardi, advogado especialista em direito digital e fraudes, e então ele vai apresentar os nossos convidados, né? Olá, tudo bem? Meu nome é Danilo Pardi, é um prazer estar aqui com vocês e hoje, para a gente falar desse assunto novo, a gente vai falar sobre conscientização e gamificação. Temos dois convidados especialistas na área. A gente tem aqui o Vinícius Perales, ele é fundador e CEO da Hacker Rangers, e a gente também está com o Céu Balzano, especialista em segurança digital. Tudo bem com vocês? Queria que vocês se apresentassem e falassem um pouquinho do trabalho que vocês realizam. Fique à vontade para fazer um resumo do que vocês fazem para que os nossos internautas conheçam você. Pode começar. Tá ótimo. Bom, é um prazer estar aqui com o senhor de novo, doutor Afonso. Obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite do Falando de Fraudes. Eu sou Céu Balzano, especialista em segurança da informação. Trabalho atualmente na DLocal como coordenador de conscientização. E também tenho uma empresa chamada CodeSec, que trata especificamente de conscientização de segurança. Então, basicamente isso, assim, no resumo. Muito legal. Vinícius, por favor. Bom, meu nome é Vinícius, também prazer. Obrigado pelo convite, Dr. Afonso, Danilo. Vamos falar de um tema aqui, um programa que não é de cibernético, mas é de fraudes, que na verdade as fraudes acontecem mais no mundo cibernético, então tem tudo a ver conosco. Sou especialista em cibersegurança e sou fundador de uma plataforma chamada Hacker Rangers, uma plataforma que promove cultura de cibersegurança de um jeito muito mais leve, divertido e empoderado, que é usando a gamificação. Então, é isso e obrigado pelo convite novamente. O episódio é muito importante, né? Muito importante o episódio, porque eu vejo que é uma coisa nova. Se você é um empresário ou um gestor, ou mesmo um consumidor, provavelmente já ouviu falar em fraudes e seus impactos negativos. Então, esse episódio, vamos discutir a conscientização e a gamificação, que ajuda a prevenir a fraude e tornar o processo mais divertido, né? E mais didático o processo da educação digital. Eu acho que para a gente começar, é sempre o começo desse programa, ele tem como norte cada um apresentar um case que viveu de fraudes, né? Então, os espectadores querem saber, os nossos internautas querem saber como é que essas fraudes que vai ajudar. Então, acho que a gente, antes de ver a prevenção, mostrar a prevenção, a gente tem que mostrar os efeitos negativos, deletórios do processo que pode ocasionar uma fraude, um golpe, seja numa empresa, seja numa pessoa física, né? O importante hoje é, como a gente está muito acostumado a tratar da fraude pelo lado da pessoa física, identificar ali como que o golpe acontece, é legal vocês do outro lado, pelas empresas, pela conscientização, mostrar o que a empresa faz, como as fraudes chegam para vocês e quais mecanismos são utilizados para que essa fraude não aconteça. Esse é o principal ponto aqui do nosso podcast. Quem quer começar a falar um pouquinho? Perfeito, acho que eu tenho algumas historinhas aí para compartilhar. Tem uma história que é relacionada à questão do WhatsApp, né? Eu acho importante salientar, e já começo com a conscientização antes de contar a fraude, de usar as ferramentas corporativas, né, e não o WhatsApp, por exemplo, que não é uma ferramenta corporativa e a empresa não tem nem como ter controle sobre os dados que são passados por lá. Inclusive é contra a própria LGPD, né? Porque os dados são compartilhados de maneira inadequada, dados pessoais, dados sensíveis. Então é importante salientar o uso de ferramentas corporativas homologadas e aprovadas pelas empresas. E isso foi uma fraude, um golpe que ocasionou numa perda financeira bem alta, em que um diretor de uma empresa que
me procurou depois que já tinha acontecido o problema, né? Ele recebeu um link pelo WhatsApp, clicou nesse link e compartilhou o token dele do próprio WhatsApp e acabou perdendo o WhatsApp nesse golpe. Ao perder o WhatsApp, o cybercriminoso utilizou do celular dele para começar a falar com as pessoas que ele tinha lá como contato no WhatsApp. E, pelo jeito, era um ataque bem direcionado, porque ele foi exatamente falar com o outro diretor da empresa, que era sócio, na verdade, da empresa, uma empresa bem grande. E Ele pediu deve ter feito um cadastro que ele colocou Foi. lá Colocou no alguma WhatsApp, o que o cara faz, o que o cara não faz, já Sim. colocou informações lá. Ele perdeu Não só o o telefone, acesso. né? Ele perdeu o acesso ao WhatsApp dele, né? Nesse momento ele estava tentando recuperar o acesso, mas o golpe já estava acontecendo. Não, mas eu falo, o fraudador, ele devia ter, Sim. além do telefone, ele devia ter informações no próprio celular Exato. que apontava quem que era aquele contato no Exato. celular. Não, eu e tem já vejo mais. que esse sócio ele precisava fazer uma conscientização, Sim, que ele sim. não tinha a dupla autenticação ativa Não, no celular não. e tinha os dados cadastrados no Exato. WhatsApp ali com relação teoricamente ao cargo e atividade que aquela Exato. pessoa Como o Céu exercia. falou, não é a ferramenta correta para o cara fazer um Exato. cadastro, E né? pior, né? Como eu sei que foi um ataque direcionado na parte de forense, né? Que a gente faz o forense desse tipo de acidente. O cara sabia que esse outro diretor estava em viagem, ele estava nos Estados Unidos e aproveitou também disso, ele usou essa informação. Por quê? Aí que eu falo, gente, vai viajar, vai fazer as coisas, cuidado, não posta na hora, porque isso pode ser usado contra você, né? Eu, por exemplo, eu viajo, as pessoas sabem onde eu tô depois de 7 dias que eu já tô em casa, assim. Eu tenho muito medo, assim, de Com compartilhar. parcimonia, né? Com parcimonia. Porque... Não ostenta, né? Pegando na linha da Cell, tem uma pesquisa da LastPass, que é uma fabricante de cofres de senha, ela fala justamente sobre isso, que as pessoas quando viajam, 52% postam fotos durante a viagem. E nós ficamos vulneráveis porque quando você está viajando, aquele golpe, né, do phishing, que é o ladrão, falando, olha, estou com a sua filha, seu filho aqui em sequestro, e geralmente você está inacessível numa viagem, né? Você está numa cachoeira, está no exterior, e aí facilita esse golpe, por exemplo, do sequestro, falso sequestro de phishing. Então, nesse cuidado que o Céu tem de não colocar, né, fotos durante a viagem, mas depois quando você chega da viagem. Olha só, eu participei de uma situação dessa, né? Porque agora você está me falando, eu não tive essa prevenção. Na verdade, caiu a minha ficha agora. Eu viajei para o Cairo e estava postando fotos, né? Postando onde eu estava. E no Cairo é proibido o WhatsApp de voz. É só de dados, entendeu? Então, se acontecesse alguma coisa, sequestrasse a minha filha, eu não tinha contato para falar no Brasil. Eu ia só por mensagem e ter que pagar um resgate. Sim. Porque não tinha... E eu não estava no Cairo, eu estava passando pelo país inteiro, do Egito, lugares que nem pegava as vezes a telefonia. Era só quando estava no hotel mensagem, porque lá é proibido. O Skype, o WhatsApp, é proibido, só dados, né? Então, você vê o risco que eu corri, né? Exatamente. De estar postando as coisas durante a viagem. E é muito... só para finalizar o golpe, né? Como que ele conseguiu obter o dinheiro. Ele usou pagamento de fornecedor. Ele falou, olha, você tá fora do Brasil. Eu tô aqui com um problema. Não tô conseguindo contato com a diretora financeira. Preciso pagar urgente esse fornecedor. E mandou lá um link de pagamento que ia pra Turquia. Já... Começa por aí, a empresa nem tinha relacionamento com a Turquia, nem empresa, nada. Não tinha nenhuma unidade na Turquia, mas o pagamento era para a Turquia. E ele pediu 3 pagamentos. E aí ele foi executando esses pagamentos, já pensando, deve ter um limite de transferência bancária, então se eu pedir 3, vou conseguir obter o fraudador foi cuidadoso, foi né? cuidadoso. E aí ele teve... uma perda aí de aproximadamente, acho que atualizando aí em reais, uns 450 mil reais nessa transação da conta dele, empresarial, né, esse diretor, para o fraudador. Bom, fim da história. Tive que entrar em contato depois com eles fizeram... Porque existe um mito, aí eu acho que o nosso amigo vai falar muito melhor, o Vini, disso, de que a alta direção, né, os executivos, eles não precisam ser treinados, eles não precisam de conscientização. E eles acabam vindo quando já é tarde demais, quando já aconteceu
quando o golpe já ocorreu, quando eles já perderam dinheiro. E aí, essa frase que acho que as nossas mães falam, é melhor prevenir do que remediar, é muito certo. E por que não faz antes a conscientização e faz só depois? Eu acho que tem que desmistificar isso, que a autodireção Eu não acho tem que é ser uma pedra no treinada. sapato do trabalho da Hacker Ranger, né? Sim. Justamente é muito mais fácil a gamificação, a coisização do pessoal de baixo, né, Vinícius? Mas para Então, hoje você pegando esse gancho do céu, para implementar uma cultura numa empresa, obviamente você precisa começar de cima para baixo, né? mas isso aí é só na teoria. Na prática. Não acontece, mas quando você vê o CEO da empresa não cumprindo o que está ali nos parâmetros, nas diretrizes Você da acha que ele vai empresa, querer paralisar a planilha? Você acha que ele vai querer parar de. o funcionário ele não vai cumprir, ele está acompanhando no dia a dia. Pô, se o diretor, se o sócio, o CEO da empresa, ele não faz, se o CEO utiliza o WhatsApp para passar informação para o funcionário entende que é comum ele enviar, por exemplo, um contrato pelo WhatsApp com dados pessoais, enfim, de um fornecedor, para qualquer outra pessoa. Então, se realmente a implementação de uma cultura de proteção de dados, de privacidade, não começar no alto andar, no escalão, depois no chão de fábrica, ela não vai funcionar. Mas, Afonso, o Danilo está completamente correto. E isso, o que é legal da gente, a gente foi observando no mundo real o que acontecia, né, num programa de conscientização ao longo aí, né, de anos e anos e mais de 600 mil usuários. Quando começava sem a participação dos C-Levels, o engajamento não era tão alto, tá? E o que a gente fez? A gente, justamente pegando aqui o gancho do Danilo, primeiro a gente faz uma rodada de games só entre os C-Levels, para eles não justificarem mais, eu não tenho tempo e logo eu não vou participar. Sim. Só, se o meu par tem tempo, logo não é mais desculpa. Então eles concorrem entre eles e geralmente esse pessoal C-Level, eles são competitivos também. Então ele vê, poxa, o diretor financeiro está na frente do diretor de executivo, enfim. Então a gente faz dessa forma e nós fazemos questão na apresentação e no encerramento o presidente da empresa gravar um vídeo chamando o pessoal para conscientizar e jogar. Senão, realmente, se você vê, né, a autodireção não engajada, dificilmente vai ter sucesso o programa. Gente, e inclusive é muito comum nós termos, por exemplo, diretores que pedem para serem tirados dos testes de phishing, diretores que não cumprem. Eu tive uma auditoria da ISO 27001 em que todo mundo tinha que estar de crachá, porque era uma obrigatoriedade ali de um dos requisitos da ISO era usar o crachá, né? E aí o auditor veio até mim e falou assim, nossa, parabéns, é a primeira empresa e 100% das pessoas estavam de crachá. Aí eu olhei, na hora que ela tava assim de frente pra mim, eu vi o diretor da empresa passando assim, ó, Sem o crachá. E ela parabenizando a gente. Ali eu tive que fazer quase que um malabarismo com aquela auditora. Não olhe pro lado. Não, vamos aqui que eu quero te mostrar uma salinha aqui especial. Assim, eu peguei ela, já mandando mensagem pro diretor, pro CISO, né? Falando assim, pelo amor de Deus, fala pra ele colocar o crachá, porque a gente acabou de passar na auditoria nesse quesito. Se ela pega o dono da empresa, né, não dando o exemplo, um dos, né? Porque os outros estavam, só ele se recusava. Inclusive, era o que se recusava a participar dos testes de phishing, dos treinamentos e tudo. E foi o que teve Era o rebelde. o WhatsApp clonado. O WhatsApp clonado não, que transferiu o dinheiro pro fraudador. Pois é, não é coincidência que as coisas acontecem, né? Mas levou uma consequência desastrosa, né? Desastrosa. Vinícius, se você quiser falar um pouquinho também da sua experiência, o que você tem visto com relação à fraude, O Vinícius já me contou, né, na nossa reunião de pauta, e ele tem uns cases fantásticos, viu? Se você puder pegar o mais legal... Mas eu vou trazer algo de uma pesquisa que a BID faz todo ano, não sei se vocês conhecem, é o Banco Interamericano do Desenvolvimento. Sim. Ele mede o nível de confiança de uma nação nela mesma, né? Então, quanto que um brasileiro confia no próximo brasileiro, quanto que um chileno, e por aí vai. E aí, na última pesquisa de 2022, enquanto os países membros do OCDE com uma média de 41%, por exemplo, quanto que um sueco confia no outro, um alemão e por aí vai. O brasileiro, alguém chuta o número? 20%. Ficamos quase em último lugar, tá? Do mundo. Ficamos atrás da Nigéria. 4,7%. Tá? De confiança. De confiança. E por que eu estou falando isso? Quando a gente fala de fraude, eu sempre gosto de definir golpe e confiança. Em psicologia, confiança,
ela tem a ver com aceitar vulnerabilidade. O que significa isso? Se eu combinei com o Afonso, ele me chamou para vir gravar o podcast. Se eu chego aqui, o Afonso fala assim, Vinícius, na verdade, é pegadinha. Não, por que você veio? Eu confiei no Afonso, eu estava vulnerável. Você me passou o endereço, confiei no seu endereço. Se eu combino uma carona com uma pessoa, até ela chegar ali, eu tô no sereno, esperando às vezes a carona. Se eu estou no Tinder, né, se eu estou no aplicativo de namoro, eu estou confiando que aquela pessoa, né, vai corresponder à palavra dela. Então, em um certo momento, a gente está vulnerável. Para a gente tirar a vulnerabilidade, o que a gente precisa? De muita burocracia. Tá? Então, de vocês que são da área, né? Então, documentos, leis, contratos, para tentar, né? E mesmo assim, se não cumprir, vai ser não vai ser legal ali a sensação de ser enganado. E então, por isso que eu gosto de falar, a fraude nada mais é de que abusar da confiança de alguém para um interesse próprio, geralmente para pegar dinheiro, para pegar dado, para algum benefício próprio. Essa é uma definição de estelionato sem ser a técnica, né? Enganar o próximo mediante... com benefício de outrem. Então, o que é o 101 que existe faz muito tempo. Só que aí que aconteceu, surgiu as tecnologias. E as tecnologias, para quem é, né, fraudador, é um míssil, né? É uma bomba atômica, de ele machucar um. Abriu o universo. Ele não precisa sair de casa, né? Para cometer um crime, e o para cometer uma e-mail, fraude. né? Infelizmente, né? A gente vai entrar aqui falando de phishing e-mail. Ele é ainda, eu vejo o fim do e-mail, tá? Ou desuso cada vez. Realmente, comprovo que tá desuso. Porque tem muito pouco controle. O WhatsApp, você tem alguém controlando, tem uma entidade ali, que é, no caso, a Meta, que limita, tem vários, né, mecanismos de controle de limite para você disparar mensagens em massas. O e-mail não tem. Tem algumas convenções, tá? Que ela tem uma meta que é de 5% que você pode disparar de spam. Mas você pode pegar uma plataforma de e-mail marketing e disparar um monte. Mas aí cada vez mais tem uma pressão muito grande nas empresas que fornecem serviço de e-mail, né? Para justamente evitar isso. Mas é muito difícil. Mas tem umas fraudulentas no mercado. Eles conhecem umas fraudulentas que fazem fraude, acabam disparando em massa, milhões de... Então é muito difícil esse controle. Então ainda é uma bomba na mão. Só que aí eu culpo as empresas. Sabendo disso, tem empresas que mandam boleto anexo. Já sabe que é uma prática perigosa. Não mande boleto em anexo. Manda com link encurtado ou manda com clique aqui. Também não mande. Então, cada vez mais caminhos de mandar e-mails com link, tá? Ele não é legal, porque assim, ficar treinando para o usuário não clicar no link, às vezes é mais fácil mudar a tecnologia, mudar o meio, do que ficar insistindo em algo. Tem razão, parece que é uma coisa assim, arriscado. não clique no link, mas a curiosidade é maior, né? O ser humano é muito curioso, né? Então, quando ele recebe um link, ele quer clicar para saber o que Não, mas mesmo legítimo. Então, por exemplo, se eu mando um boleto legítimo, é o meu meio de te cobrar, tá? Ele não é legal esse e-mail, ele é perigoso. Então, às vezes tem, vocês que são da área, às vezes até se o usuário pagar um boleto muito real, vindo de um fraudador, ele pode acusar, o seu meio não é tão seguro, né, de abordar. Então, por isso, assim, né, eu não quis falar de um golpe específico, só que dá um contexto geral, que a responsabilidade de todos nós aqui a confiança no Brasil, só não fechei o assunto, por que é tão baixa? Porque, infelizmente, tem muita gente no Brasil, a gente é campeão de um enganar o outro e a gente tem que colocar muitas regras de burocracia. E um país onde não tem confiança, essa pesquisa ela fala quais são as consequências de pouca confiança. Mais burocracia. Então, por exemplo, você tem aí, né, no Brasil você vê, no Canadá eu sei que, por exemplo, você dá um dinheiro para o hospital, ele vai usar da melhor forma possível. No Brasil tem o quê? A licitação que trava, você compra pior e às vezes gera, né, diversos problemas que a gente conhece. Numa família, numa empresa, você gera pouca inovação, pouca iniciativas coletivas. Então, a falta de confiança é muito ruim. E aí, o que a gente ensina? Ser desconfiado, né? Então, é uma coisa, infelizmente, ruim a gente ensinar. É uma coisa não natural ensinar você não confiar no próximo, né? Que é natural da gente. Mas só abro aqui a discussão para ser um pouco mais filosófico aqui. Legal. Você falou sobre os links, né? Que chegam por e-mail e é muito importante. Hoje, o Brasil figura em número 1 nos países que sofrem mais ataques de phishing no mundo. Então, essa mudança de tecnologia, ela é muito importante. Uma empresa que utiliza links para cobranças legítimas, ela precisa realmente mudar. E falando em mudança de tecnologia, eu queria trazer um assunto novo, que está bem em pauta, está todo mundo comentando, falando sobre inteligência artificial e o chat GPT.
Não sei se com a experiência de vocês no mercado, vocês conseguem trazer aqui para os nossos ouvintes, para o pessoal que está assistindo em casa. O chat GPT, essa inteligência artificial, ela funcionaria a favor dos criminosos também? Ajuda os criminosos a incrementar mais essas fraudes que tem, os boletos em massa, SMS, as fraudes pelo WhatsApp, pelo Telegram. Ele é uma ferramenta, claro que é uma ferramenta boa, né? Mas usada por cybercrime, ela ajuda. Ela traz alguma característica técnica que aprimora ainda mais. Uma coisa eu sei, não sei se vocês vão tocar no assunto, eu já vou tocar. Os fraudadores, eles com o chat GPT, eles sanaram uma dificuldade que eles tinham. A gente escreveu o português correto. Porque era uma das coisas que a gente falava nos nossos debates, aqui no podcast falando de fraude, era que assim, observe se tem algum erro de português, uma maiúscula, minúscula, outra coisa, erro de parágrafo, várias coisas. Agora está perfeito os textos. Os textos das fraudes estão vindo direto. Então, qual a opinião de vocês sobre essa nova ferramenta que está na moda aí? Eu acho que o cybercriminoso ele é muito criativo. Então, a gente precisa salientar os riscos, mas entender como usar também para se proteger, também para usar como benefício para o desenvolvimento de uma empresa. Então, seria a mesma coisa de, vamos derrubar a internet porque a internet tem um monte de fraude. Então, vamos derrubar a inteligência artificial porque estão usando a inteligência artificial para executar coisas ruins. Então, eu acho que tem os dois lados. A gente precisa enxergar os benefícios da inteligência artificial e os avanços tecnológicos que nós estamos com isso. Mas, por outro lado, é muito importante as empresas criarem políticas de uso urgente, assim, para ontem, das inteligências artificiais. Por quê? A inteligência artificial ela é alimentada de dados. A partir do momento que você imputa dados confidenciais de uma organização, ela vai se alimentar desse dado. E pode ser que ela use como uma resposta para uma outra empresa um dado confidencial de outra empresa. Um segredo de negócio, Um segredo de negócio, um dado confidencial. Então, por isso que tem que ser usado estrategicamente com inteligência, sem dados confidenciais, sem dados sensíveis, sem dados pessoais. E como que você coloca isso como uma regra? Através de política e conscientização. Não tem como fugir, porque a pessoa pode usar um acesso pessoal e a empresa nunca vai saber que ela colocou um dado ali do acesso pessoal. E um outro lado que seria do tecnológico, como a inteligência artificial ela gera códigos, ela pode gerar códigos maliciosos em que eu não preciso mais ter conhecimento de desenvolvimento. Eu preciso saber perguntar. É diferente. Se eu souber Essa perguntar... é uma tecla que está em discussão, essas duas coisas que você colocou, a regulamentação e justamente isso que agora ele vai criar os próprios códigos dele Já lá. Já cria. Não precisa mais ir na Dark Web, comprar um sisteminha lá que os hackers montam, e aí porque é uma diferença, né? O cara que monta e o cara que aplica, né? Então, a própria inteligência artificial vai fornecer dados para o cybercriminoso. Essa ferramenta. Então, o que você está dizendo, Céu, é que a gente precisa de uma parametrização, parâmetros ali para inteligência artificial, o que ela pode fazer e o que ela não pode fazer. E a gente pode fazer um panorama e trazer o filme Eu, Robô, que é um filme bem antigo, que a inteligência artificial ela tinha algumas leis que ela precisava cumprir e que ela não poderia fazer. Por exemplo, leis da robótica. Exatamente, ir contra o seu criador. A gente está dizendo que há necessidade de um debate amplo com a sociedade, inclusive as empresas, o nosso Congresso, para definir o que pode e o que não pode. E hoje a gente não vê, né? A gente não vê esse tipo de debate hoje no Congresso Nacional. São situações lá fora está existindo já, né? O próprio Twitter ele já bloqueou a inteligência artificial porque ele vai fazer um estudo, né? Sim. Mas aqui no Brasil não. Aqui no Brasil ainda estão discutindo. Essa discussão ela não chegou na população brasileira. Por exemplo, a gente tem muitas questões envolvendo um carro autônomo que não há discussões. Por exemplo, num inevitável acidente, um carro autônomo ia atropelar uma criança ou uma senhora de idade. Ele vai ter que escolher um dos dois para atropelar. Quem que ele vai atropelar? Se ninguém decidir, a empresa vai decidir. A empresa produtora do carro. Então a gente tem muitas questões aqui que precisam ser debatidas. Legal. E, Vinícius, você consegue trazer alguma informação para a gente aí com relação à inteligência? Falando de inteligência artificial, não no chat GPT,
mas o que hoje é mais usado para golpe são os sintetizador de voz, que evoluíram Perfeito. violentamente. Então, eu pego alguns vídeos do Afonso e aí eu consigo O falar... sintetizador de voz e a imagem, né? É, É a imagem de uma pessoa. Você coloca a imagem, por exemplo, do Vinícius lá, e falando igual o Vinícius e por trás da outra pessoa, né? aqui, como hoje em dia é muito, né, áudio, né, o WhatsApp... E, Ah, também no WhatsApp. Então tem alguns golpes famosos que é o gerente financeiro recebendo do executivo para fazer transferência. Um foi na Alemanha, transferiu quase 1 milhão também de reais, 200 mil euros, mandando um áudio, né? E aí começaram já a brincar, igual aquele, até viramos filmes, né? Vocês lembram do Missão Impossível com Tom Cruise, que ele põe lá o sintetizador de voz Eu lembro. e aí, só que ele também põe a máscara, né? Sim. Mas, enfim, no WhatsApp, um áudio do seu, um conhecido seu, um filho, um familiar, porque ele pega sotaque, ele pega tudo, né? Não, é o meu pai, com certeza, né? E você acaba executando aquela ação. E aí estão brincando para você combinar uma frase ou perguntar, nossa, Céu, você lembra aquele evento que a gente fez junto? Essa, né? Para ver se aquela pessoa é aquela pessoa mesmo, né? Então vamos chegar nesse ponto, né? De desconfiança. Então, a inteligência artificial realmente ela dá tanto poder, mas infelizmente separar o uso para o bem e para o mal, ele não é fácil. O que eu tenho visto aí, né, no falando de fraudes, do cyber que ele tem trazido, né, tem alertado mais, já está quase chegando um esquema de pandemia, porque a afirmação é que hoje a sua voz pode ser gravada, né, pode ser gravada, hackeada, digamos assim, sua voz, e mais ainda, sua impressão digital pode ser hackeada, se o celular foi roubado, porque você está deixando a impressão digital na tela direto, se tem um determinado pozinho, você pode roubar. Então, a gente está realmente numa tecnologia super avançada, mas os cybercriminosos parece que eles estão sempre um passo na frente, né? A gente está testando o site GPT para fazer um texto, mas eles já estão usando o chat GPT para parametrizar e para criar novos crimes, né? O Vinícius falou aí na nossa reunião de pauta sobre várias prevenções. Depois, no final, vamos deixar para vocês no final ver as prevenções que ele fez. Ele fez as prevenções que, na minha cotação, de 0 a 100, está em 97, 98% de não ser hackeado o seu celular. Mas nós vamos deixar para o final, para você expor aquilo que você me falou, não só a comum que a gente sabe, né, da dupla certificação, mas outras caixas que pode, dentro da sua própria Android ou de iOS, trazer como segurança para você. Mas vamos guardar para o final, mais para o finalzinho. Vamos continuar aí com o case, o Vinícius contar um case que ele saiba de uma fraude, para depois a gente entrar no processo de gamificação, né? Falando de fraudes, né? Quando um grande erro é pensar que está conscientizando a pessoa para ser cibersegura dentro da empresa, né? E tem um modelo de maturidade da SANS que vai do 1, 2, 3, 4, 5. O nível 1, é engraçado chamar 1, mas na verdade ele não é nada, né? Zero, né? Na verdade é quase nada. É uma ação ad hoc que você manda, o diretor manda um vídeo de um golpe surgiu para o pessoal ficar atento. O nível 3, já indo para o nível 3, o nível 2 é só compliance. Engraçado que a SANS fala que o nível 2, que a empresa está compliance, está PCI compliance, lá, só LGPD, que é certificada pela auditoria que veio aqui, é mais perigoso que o nível que não tem nada. Olha que engraçada essa frase, porque quando você está compliance, você está tranquilo, você sai na rua sem olhar para o lado, né? E já quando você não tem nada, pelo menos você está, né? Opa, posso ser atacado. E o nível 3, Afonso, ela já falou assim, ó, promover mudança de comportamento, tanto na vida pessoal quanto na vida, né, corporativa. Então, uma pessoa cibersegura, ela vai representar menos risco para a empresa também, tá? E então, vai desde boas práticas para configurar o celular de forma correta, desde boas práticas de compartilhar dados, ser cuidadosa, porque tem um erro intencional e tem um erro da pessoa, né, acaba sendo da ignorância que eu falo, de não saber... Se ele está acostumado com tudo isso, ele vai saber essa política que ele usa para ele, com cuidado para a empresa, né? Senhas, etc, né? Ele vai aí tem sempre os golpes do momento, né? Eu vou falar desse que foi muito comum, aconteceu com muita gente, talvez aconteceu perto de vocês, liberaram agora o consultar para você ver se tinha dinheiro nas outras instituições bancárias, né? E aí começaram a mandar, olha, eu vi aqui que você tem direito a R$4.500. Aí mandava um link para você clicar, se tinha que preencher um dado e até pagar um Pix antes para poder liberar mais informações e para você poder receber o dinheiro. Nisso aí uma tia minha clicou, aí mandou já para minha mãe, que aí ela
Aí a minha tia pegou, Fez uma colocou o cadeia de fraude. ela colocou, lá tinha o CPF da minha mãe, colocou o CPF da minha mãe e viu que minha mãe também tinha dinheiro e mandou para minha mãe, então fez uma cadeia. E a sorte que eu falo direto com a minha mãe, e sim, tem que falar todo dia. E conscientização e mudança de hábito é todo dia. Então não adianta falar, eu sei. Não é saber. É a mesma coisa É que eu sempre. praticar, né? E aí eu tenho sempre uma analogia, que a gente vai entrar daqui a pouco nesse assunto. Você está fazendo um programa de conscientização, um programa de emagrecimento. Então você faz lá, imagine que você escolheu uma metodologia de palestras, cursos, sei lá, uma metodologia para mudar a consciência da pessoa. Termina o programa de conscientização, o que você quer de resultado? Para ver se funciona ou não. A pessoa perdeu peso ou não. Não se a pessoa ou participou, gostou, né? Você quer o resultado, que é o perda de E peso. a mesma coisa acontece num programa de conscientização corporativa e pessoal. Ó, seu Afonso agora, olha, ele pega o celular dele, ele configurou todas as travas que atrapalham um pouquinho o dia dele, mas configurou. Agora, o Afonso, todo dia ele chega na família dele e ele fala todo dia de um golpe que ele conheceu para o pessoal ficar esperto, né? Então, o golpe da cesta, né, de um aniversário, você recebe na porta da sua casa. Você pagar só o frete, né? Poxa, né, errei o endereço, tive que voltar, então agora é R$4,99 o frete. E a maquininha tá adulterada, o visorzinho adulterado, a pessoa passa. Até a minha tia de um amigo meu caiu. Aí eu falo pra ele, cara, você sabia quantas vezes você repetiu pra ela isso daí? Falou assim, poxa, aí ele começou a falar que ela era inocente. Falou, cara, mas a responsabilidade de quem sabe, você tem essa cultura, você replica muito. E você tem que ser chato. Tem que passar. Como nossos pais eram conosco quando era criança, porque tem uma pesquisa da Kaspersky que chama Iceberg Digital da Ignorância Nossa. Então tem 55% nessa pesquisa não sabia que era golpe via e-mail, 67% nem sabia da existência de ransomware, sequestro digital. Então as pessoas são ignorantes digitalmente e os cybercriminosos sabem disso, né? Então, o âmago desse programa é isso, surgiu para isso. Porque eu acho que primeiro para evitar, para fazer a conscientização, fazer qualquer outra prevenção, a primeira coisa é você saber que existe o golpe. Quando você sabe que existe o golpe, você já fica esperto. Olha, presente estou entregando? Bom, parente teve. Então, o nosso slogan aqui é o seguinte, se você não caiu numa fraude, você conhece alguém que já caiu. Você acabou de concretizar isso. Você não caiu aí numa fraude, mas várias pessoas ao seu redor já caíram nessa fraude. Então, o nosso primeiro âmago é isso, o foco é isso, mostrar a fraude. Por isso que eu peço os cases para isso, para mostrar a fraude, aí depois nós vamos mostrar como é que pode ser evitado, né? Mas é isso. Eu acho que quando a gente recebe um pedido de ajuda, né, de ajuda, a gente tenta fazer uma análise jurídica para saber se há uma possibilidade jurídica de receber. Se, por exemplo, se foi por um banco que não teve compliance, da maneira que foi, ou por uma plataforma de e-commerce, tenta recuperar o dinheiro. Se não, a gente fala para o pessoal, olha, a única coisa que você tem que fazer é duas coisas. Infelizmente, é isso que resta para você fazer, não é muito bom, mas é isso. Primeiro, fazer um boletim de ocorrência, porque a polícia precisa ter dados também. Fala que a polícia não opera, mas ela não tem dados. Não sabe que tipo de golpe, onde está operando, o que está acontecendo. E segundo, é divulgar isso. Divulgar para os seus amigos, para todo mundo colocar aí na mídia. Não tenha vergonha disso aí. Você já caiu nesse golpe, já teve esse prejuízo financeiro, ajude seu irmão, seu pai, sua comunidade, divulgue isso. Isso vai ajudar. Inclusive, falando em mídia e entrando até em legislação, a falta de regulamentação de mídias pagas na internet é um problema, inclusive, de fraude, porque qualquer um consegue fazer um anúncio, patrocinar uma página, seja um AdWords lá, que você coloca a tua página no começo. Inclusive, eu peguei um caso desse também, que a gente teve que derrubar um site, em que clonaram o site de uma grande rede varejista, na Black Friday, inclusive, e pagaram tanto, né? Tinha cadeadinho bonitinho, tinha só uma mudança ali no domínio, mas tinha cadeado. Se você olhasse, né, o certificado digital não era de uma empresa confiável, né? Mesmo assim, ninguém faz isso. Quem que olha se o certificado digital é ou não de uma empresa confiável, não sei, a gente que é meio noiado com isso, né? Só quem tá no meio que vai poder ter esse cuidado, né? E pagaram tanto pro Google que ficou acima da página da própria empresa. Esse foi um caso que eu peguei real. E outro, tem um que é até engraçadinho, assim, é triste, mas acaba sendo, os vídeos que eu achei foram muito bons, assim, que era um anúncio de um cachorrinho
que dizia que era um cachorrinho muito realista. Muito realista. Só que era nitidamente o vídeo de um cachorro mesmo, não era um brinquedo. E ele falava, não, esse é o cachorro realista. E era tipo eu pegar o meu cachorrinho lá de casa e falar que é um brinquedo. Mas muitas pessoas inocentes acabaram comprando o cachorrinho realista. E aí, se você for no YouTube e pesquisar cachorrinho realista, o que eles receberam de cachorrinho realista... Eles ainda receberam, teve essa parte. É um golpe, assim, que eles mandam um cachorro de pelúcia horrível e a pessoa pagou lá, Uma sei lá, fortuna por um uma cachorro fortuna por um realista. cachorro realista. Eles ainda mandam. Tem esses golpes que eu tô achando muito interessantes, que eles mandam. Uma pessoa também me relatou um golpe que ela comprou um biquíni lindo, né? Todo desenhado, biquíni. Recebeu uma calcinha velha, assim, horrível, pequena. Eles mandam, porque daí eles provam pra... Que foi entregue a que mercadoria. foi entregue a mercadoria. Então eles estão mandando... Isso é interessante, né? Olha, não cometi crime nenhum. Foi só um erro de visão, um erro de... né? O da cesta de aniversário, a pessoa fica com a cesta. Sim, sim. Ela ganhou lá o chocolate. Mas foi 4 mil a reais a flor, cesta. né? Ela Foi custou 5 mil. 8 mil, 18 mil. É. Vinícius, vamos falar um pouquinho de como funciona o seu trabalho de conscientização pela gamificação. Ó, antes, para deixar aqui o Afonso. Obrigado. Ó, Afonso, Podemos abrir? pode. Vamos abrir. Ó, para quem tá ouvindo ou assistindo aqui o podcast. Tá de cabeça para baixo. Falando de fraude, certo, Afonso? Falando de fraudes. Isso. Do Afonso, pode me procurar no LinkedIn, que vai ter 50% no nosso jogo de tabuleiro Hacker Rangers. Tem nossa lojinha que é hackerrangers.store, que tem diversos itens nossos, mas aí fale conosco antes que assistiu aqui, que vai dar 50% de desconto no preço do site, tá? Olha, vamos aproveitar essa oferta, porque esse jogo aqui consegue transformar a educação digital, a conscientização digital, muito mais prática para a empresa, né? E para as pessoas mesmo, pessoas físicas que querem, a sua família, que querem fazer esse jogo com a família para instruir a família. E os golpes não são só na empresa, na pessoa física. Então aproveitem, e a gente vai falar um pouco mais de como que é a função do jogo, né? Aproveitem, entrem em contato com a Hacker Ranch através do site, né? Tá aparecendo aqui o nome na nossa tela, para vocês poderem ter uma conscientização de uma maneira divertida e lúdica, né? Obrigado pelo presente, viu? Obrigado, vai ser muito útil para morais advogados, né? Sem dúvida. Para os amigos, né? Sem dúvida. Se você puder comentar um Isso, pouquinho. Danilo. Então, a ideia surgiu, nós éramos uma empresa de cibersegurança e a gente queria combater, né, a maior dor das empresas. E a gente, nas pesquisas, é óbvio, na nossa área, né? E às vezes o óbvio tem que ser dito mais vezes. Era pessoas, né? A porta de entrada do incidente era pessoas, só que as empresas estavam fazendo com palestras obrigatórias uma vez por ano, ou aqueles cursos burocráticos de telas brancas lá, Next to Finish, e que só tinha que cumprir por compliance. E não media mudança de comportamento, né? Media só quem participou não participou. E ele falou, não, gente, e na empresa nossa nós usávamos gamificação para tudo, né? Dentro da empresa, então, para aprender sobre os nossos processos, você tinha que responder, pegar uma pergunta de um baúzinho lá, em voz alta, respondia, o pessoal validava e respondia. Inclusive, ao fazer uma pergunta aqui no final do podcast, só um quiz rápido, vamos qual que é o nome em inglês, é o nome em inglês, já vou dar uma dica para vocês, do golpe onde aquela pessoa vai no lixo procurar alguma pista, juntar papelzinho, qual que é o nome desse golpe, e o outro golpe, qual que é o nome daquele golpe que a pessoa segura a porta para uma outra entrar, aquela outra não tem crachá. Então, vamos ver quem sabe, né, já pensa aqui, ou quem não sabe, no final a gente fala a resposta. Muito importante. Eu quero saber, porque eu também não conheço esses golpes. Então, são dois golpes bem Vamos interessantes. pensar, né? aí. Esse golpe do lixo é muito comum em filmes, né? Você vê a pessoa ir lá buscando, chegando em casa juntando os papéis que foi picotado. Mesmo de porta aberta, né? Sim. E a empatia sempre explorar nas portas abertas, que a pessoa tá entrando no condomínio, às vezes, Isso. segura pra pessoa. Obrigado. É bonita, simpática, vamos lá. Então, esse golpe eu não sei realmente o nome, eu estou louco para saber, mas eu vi um podcast, ouvi um podcast em que uma pessoa, um cyber, ele fez isso em forma de brincadeira com um estagiário.
cara tinha entrado num banco e aí eles foram, a turma dele falou, nós vamos começar a aprontar para ele, vamos aprontar para ele para ver se ele resolve o problema. E começaram fazendo isso, catando lixo lá e descobriram algumas coisas e fizeram um hackeamento lá no estagiário, viu? Mas eu não sei o nome do golpe, realmente eu não sei. Então No você final a gente vai acompanha falar. até o final do podcast que você vai descobrir junto com o Dr. Afonso, que também não sabe o nome. Mas foca aí pra gente na gamificação, Isso, que é muito importante. Então, aí tem um conceito hoje no mundo, né, que chama, que a nossa empresa foi fundada nesse conceito, work and play, né, que você pode trabalhar duro e se divertir ao mesmo tempo. E a gamificação, ela é isso, ela pega elementos de um jogo e coloca num contexto não jogo, que é ranking, fases, patentes, regulamento, e você transforma, então, algo que geralmente era chato, né, eu tenho que ir lá participar do programa de conscientização da empresa, obrigatório, deixa ele muito mais divertido. Então, tem 3 pilares, né? Diferente do tradicional. O tradicional, ele é reativo. Então, é um grupo de segurança, né? Os sabichões, segurança, que começa a definir o que você pode e não pode fazer e corta acesso, deixa aquilo. Então, você só é um mero, né? Reativo ali naquele jogo. E a gamificação, você empodera a pessoa. Ela passa a ter o controle remoto na mão dela para participar e ajudar. Então, ela também é a responsável. Então, ela tem que identificar problemas de segurança, ela tem que ajudar colega, ela tem que dar dica, se transforma em um agente ativo. Outro pilar é parar de punir os usuários. Ó, os piores aqui, né? Qual que é o score, né? Dos piores, os usuários mais rígidos na minha empresa. Não, eu não quero saber isso. Eu quero falar quem são os mais engajados. Então, quem for mais engajado, eu vou reconhecer. Tem uma premiação? Sim, e a premiação é muito diferente, outra confusão. Gamificação não é programa de benefício e nem é um jogo, né? Por mais que tenha alguns elementos, mas tem uma característica muito diferente de cada uma. Jogo, você chega em casa cansado, você liga lá um videogame, eu quero relaxar, se divertir, né? Só relaxar, o prazer só de jogar. Programa de benefício, você quer ganhar um prêmio, você preenche lá o cupom do supermercado, que você quer ganhar o ser sorteado, né? Ou você vai na palestra chata da empresa lá, porque falaram que quem for na palestra vai ter um sorteio no final. E a gamificação é motivação intrínseca, então você quer participar daquele programa, daquele jogo, porque o dono da empresa falou que é importante, você quer ser reconhecido pelos seus pares, você quer ser reconhecido pelo seu chefe, quer ganhar parabéns, quer exibir um troféu na mesa, então é reconhecimento, tá? Isso é a gamificação. Então a gente colocou isso na cibersegurança, né? Levamos isso para o mundo. Somos o primeiro e ainda único que a gente chama de gamificação 100%, né? Que é gamificação real. Não são elementos de gamificação esparçados. Então, o que é total gamificação? Você pega um regulamento que tem começo, meio e fim. Então, você pega a Dança dos Famosos, Fórmula 1, Big Brother. Então, tem todos esses elementos. Tem rodadas, tem então, as suas regras, tem os reconhecimentos. Na Fórmula 1, no futebol, né? Qualquer jogo, você pode estar em último lá no campeonato, mas se você ganha uma corrida na Fórmula 1, você já fica feliz. Você vai ser rebaixado e faz um gol, ganha um jogo, você já se sente aquele prazer. Então, você tem que pegar todos os elementos que compõem um jogo e levar para esse contexto não jogo. E assim que é um programa de conscientização. Então, ele é por temporadas. Por exemplo, a Fórmula 1, não sei que temporada tá agora, né? O Cartola é um exemplo de gamificação muito bem sucedida, né? Que você aprende sobre o campeonato brasileiro jogando ali, ganha prêmio, ganha primeiro lugar. Sim. Então, a gente trouxe a gamificação dessa forma. Tem muita gente que pensa que é algo muito revolucionário para pessoas muito tradicionais, mas é a coisa mais simples, né? Que a gente está acostumado, porque é assim que a gente aprendeu na vida, brincando, competindo, de forma saudável e no dia a dia do trabalho. É que ainda a gente só tem que mudar o contexto, né? Não é porque você está trabalhando que você não pode fazer isso mais divertido. Então, é isso que é a gamificação. Deixa eu te Quanto fazer- tempo demora? Quanto tempo demora um jogo desse? É a temporada, né? Você Não, assim, mas assim, por rodada. Por não, a rodadas são semanais, essas né? semanais. E os desafios você faz. Aí você sempre calibra, né? Cada um customiza a hora que você quiser. customiza- A gente aconselha de 5 a 15 minutos por semana, né? Tá. Você poder jogar e a gente Não, aconselha facilmente também aplicável na empresa. De 15 minutos numa empresa por é semana. o tempo do É. café, né? A pausa do café, né? A gente estava falando o tempo médio das pessoas nas redes sociais, né? De 2 horas por Sim, dia, né? Sim. E, então, Eu queria se fazer não- uma pergunta para você, Vinícius, antes de passar a palavra para você, Cel. Eu não sei se a empresa ela consegue traduzir em números qual foi o benefício que a empresa tem relacionado à conscientização, nessa parte de segurança, depois de adquirir, de contratar um serviço de gamificação dos procedimentos. Você tem esse dado para trazer para a gente? Tem esse dado. Depois também fica o convite para vocês acessar a internet. É muito engraçado que as empresas, a gente fica caçando isso. Eu até mostrei para o Afonso agora do Flamengo, né? Uhum. Os usuários que estão jogando,
eles postam foto, fiquei em primeiro, troféu, nossa, até esse do Flamengo foi curioso, ele colocou, tinha ficado na temporada passada em terceiro e agora consegui ser o campeão, primeiro. E aí, um dos que vocês podem ver, tá, que tá público, isso eu posso falar, né, por exemplo, da Unimed Maceió, e ela coloca esses números que você está perguntando de forma pública. Então, ela tem um número que é 1.253 cyberatitudes. O que é cyberatitudes? Essa mensurar. Olha, agora meus usuários, que eu não tinha nada antes, eu tinha 0 aqui na minha empresa, agora numa pequena temporada, não é um número muito grande de funcionários, no caso da Unimed Maceió, eu tive uma média de 4, 5 ações por usuário, me reportando que ligou um fator de múltipla autenticação do celular, que ajudou um colega que saiu da estação de trabalho, ele travou a tela dele. Então, esse número, ela começa a mensurar mudança de comportamento. E parar de querer só mensurar o quê? Quem fez e quem não fez e Sim. se gostou ou não gostou, tá? Perfeito, muito legal. Bom, a gente está com um tempo curto aqui, eu vou trazer as perguntas para a Cel, para você falar um pouquinho para a gente. E uma pergunta muito importante, que eu acho que todo mundo que assiste o podcast, ele tem interesse. Vamos falar um pouquinho sobre o celular, sobre monitoramento, sobre aplicativo espião. Como que um aplicativo espião funciona? Como que um usuário ele consegue evitar que isso aconteça? Cel, você consegue trazer? Perfeito, consigo sim. Vou trazer só um conceito de conscientização que a gente está usando bastante aqui na Tech, que na verdade é inspirado em uma ação real da vidente. Não sei se vocês chegaram a ver, é um vídeo em que tem uma vidente sentada numa mesa, né? E as pessoas são convidadas a passar nessa vidente, né? E todo mundo fica super curioso com ela. Só que por trás ela tá com um ponto e uma pessoa antes questiona bastante da vida dela, pega uma rede social. Não, nem tanto assim, pega, qual é a sua rede social Mas é pra uma gente fraude postar? isso? Não, É não uma ação de Ah. conscientização de um programa de TV, né? E foi repetida no Fantástico também aqui no Brasil. E a gente adaptou isso também para semanas de segurança na FUTSEC e a gente está fazendo ação da vidente. Então a pessoa fica com ponto e fica passando essas informações através do ponto, né? E aí que entra a questão do celular. Porque se eu consigo acesso a uma rede social e essa rede social me dá milhares de informações sobre um usuário, dali eu consigo fazer várias maneiras para conseguir fazer esse usuário instalar alguma coisa, tomar alguma ação. Então, Inclusive uma identidade falsa, né? Você pode criar. para ter um espião no celular, tem duas maneiras. Ou o usuário tomou uma atitude, ele clicou, ele baixou, ele teve que tomar uma atitude, não é do nada, assim, puf, surgiu um aplicativo espião. Ele tem que fazer um ato positivo de clicar num em link alguma para entrar um coisa. malware ou alguma coisa A parecida. outra é alguém ter acesso físico ao teu celular. Teve uma empresa que entrou em contato com uma processadora de pagamentos que eu trabalhei, que eu achei muito estranho. Eu falei, eu acho que eles vendem aplicativo espião. Aí eu fiz um teste, peguei um número desconhecido, mandei mensagem, eu falei assim, eu gostaria de baixar o software de vocês. Vocês podem falar mais sobre isso? Ele passou, é um aplicativo espião, é muito fácil. Você precisa só ter acesso. E eles queriam processar no Brasil. E aí eles estavam usando uma empresa de meio de pagamento para poder processar no Brasil. Obviamente a gente barrou, né, por questão legal e de compliance, ele não virou um merchant. E esse aplicativo espião funcionava com a pessoa tomando uma ação. Então precisava pegar o celular, instalar e era tão transparente que depois que você instalava esse aplicativo, eu fiz um teste no celular desconectado de rede, não dava para saber que ele estava lá, de maneira alguma. E a pessoa recebia as mensagens do outro celular de tudo que estava acontecendo naquele celular. Isso acontece também com uma outra técnica, em que tudo que você digita não necessariamente é um aplicativo só espião para o celular, mas também funciona para o computador. E aí tudo que você digita, O golpe da mão invisível? o outro acaba recebendo. Não é o golpe da mão invisível? Nesse caso, acho que eles um instalam um software vírus. que ele E tem- pega tudo que é digitado. Keylogger, até quando, o Keylogger. Tudo que você digita, ele salva lá. Tem então ele consegue identificar Tem um outro senhas. golpe que coloca um malware dentro lá e chama mão invisível, né?
Você está no celular, mas a mão está lá e ele consegue pegar toda a sua conta. Você está vendo e você não consegue bloquear. Tem o da página invisível também, que inclusive São eu muito sempre criativos. falo disso. Eu sempre São falo muito disso. criativos, muita tecnologia. Existe muito. As pessoas têm muito medo de falar disso, mas sites adultos. O site adulto é lotado e repleto de vírus, né? Eu até brinco assim, eu falo para os meus amigos, eu falo assim, vai lá na locadora, que era muito mais seguro, porque Não agora tem mais locadora. Né? não tem como, assim, vai lá na locadora de algum amigo desativado procura uma Blockbuster retrô aí. Mas por que eu falo disso? Porque esse golpe da tela secundária é muito visto nesses sites. E se a pessoa, infelizmente, né, usa um site desse com um celular corporativo ou com uma conta corporativa logada, o que acontece nesses sites? Ele tem uma outra tela. Quem já desenvolveu o site sabe que dá para você colocar botão em qualquer lugar invisível. E botar transparência e ali é um botão. A pessoa clica achando que está clicando no lugar e vai para outro. Isso acontece muito em site adulto, mas acontece também em sites falsos. Então você coloca um botão invisível, você toma uma ação ao invés de você estar indo para aquele botão. Há sites que baixam aplicativos. Então. Nos celulares, Android. Geralmente a pessoa quer jogar um jogo. Não vai no oficial, vai no Muito genérico, que é isso, estão todos contaminados. Eu queria fazer a pergunta para o Vinícius, eu não entendi uma coisa. A conscientização é o mesmo que a gamificação ou é diferente? Não. Não, desculpe. A gamificação é o mesmo que a educação digital ou há uma diferença aí? Não. Gamificação é uma metodologia, até foi criada pelo... A educação digital é outra coisa. É, outra coisa. Gamificação você pode fazer sem ser digitalmente, né? Sim. Tanto é que esse jogo é uma gamificação, tá? De tabuleiro e não é digital. Pessoal, a gente está chegando no limite do tempo aqui do podcast, mas eu queria tanto o Céu quanto o Vinícius fizessem considerações finais, falassem o que eles entendem aí como muito importante para um programa chamado Falando de Fraudes. Então, por gentileza, quer começar, Vinícius? Acho que como todo mundo está nas redes sociais hoje, de certa forma, tá em WhatsApp, né? É se manter conscientizado. Nossa, mas eu tenho que todo dia sendo noticiado, recebendo isso? Tem, porque o golpe ele é muito metafórmico, você tem que estar o tempo inteiro entendendo para você responder rápido, né? Nossa, existe o golpe da cesta? Quando chega uma cesta para mim, então você já consegue identificar mais rápido, né? E então, assim, a dica que eu dou, né? Eu vou até indicar aqui, o Hacker Rangers tem dicas diárias, né? Então é gratuito, é só seguir as redes sociais do Instagram nosso. São dicas para pessoas, né, leigas, comuns também, para noticiando todos esses golpes. É muito então, importante assim, essa dica que você está dando, que as pessoas acessem o site, né? Basta seguir, né? Vai ver uma vez por dia uma Exatamente. dica. Porque se vocês não Porque entenderam... cada dia tem um golpe novo que surge, vocês estão sempre atualizando. Sim, né? Do próprio, né, do banco, era um golpe que já existia, estava documentado. Então, se a pessoa batesse o olho, visse uma vez, opa, ia entender. E então, assim, acho legal, né, assim, em consideração falando de fraudes, para evitar fraudes, tem que estar sabendo quais as fraudes estão acontecendo no momento, que é mais fácil de você identificar e agir de forma mais rápida. Então, e por último, vou deixar a resposta do... Não, mas calma, vamos esperar um pouco mais. O Céu vai falar agora. Eu queria que você colocasse no seu site uma fraude nova que surgiu essa semana. Eu recebi essa fraude através de uma publicação. Eu sou advogado, como vocês sabem, né? E eu tenho a OAB do Espírito Santo e veio uma publicação errada para mim, porque as minhas publicações não veio para mim, elas vão diretamente para o nosso CRM. Mas essa publicação aí estava lá, um banner lá, que no Espírito Santo já aconteceu com 100 advogados. Eles estão extorquindo o escritório da advocacia. De que maneira? O processo é público, né? Tem uma questão do Código Civil, diz que o processo tem que ser público, qualquer pessoa pode acessar. Todos os dados estão lá no processo, então o fraudador vai lá, o estelionatário vai lá, pega todos os dados do processo, ele liga para o cliente, para o autor da ação, como se fosse o advogado, e dizendo, olha, a sua ação chegou no final, você está aí com uma indenização de R$1 milhão, mas tem que pagar agora as custas finais do processo, tem que pagar R$5 mil, R$10 mil. A pessoa, com uma praticidade, não liga para o advogado, não liga para o escritório, ela paga e depois ela percebe que tem uma fraude. Então, eles estão atacando dessa forma, não só lá no Espírito Santo, mas eu já
vi que em outros lugares também está acontecendo, talvez lá um pouco mais de incidência, né? Então é uma fraude nova para você colocar lá no seu portal lá para passar Sim. Esse Eu acho que golpe- tem que abastecer, né? Todo mundo, você devia de abrir um canal para todo mundo levar uma fraude nova que conhece Sim, para colocar lá. Mas tem dados, tem um nome, né? Chama OSINT, que é o Open Source Intelligence, que são os nossos dados públicos, não é o dado vazado, É o dado mas aberto, é né, o em rede dado do aberta. podcast que está aqui, é o dado de um artigo, Sim. e os dados, como você falou agora, que são dados públicos dos processos. Então, isso daí, a gente tem um curso de contra-engenharia social, que a gente aborda justamente isso, né? Que esses dados públicos para o cybercrime é uma munição para ele, né, usar nas armas dele, fantástica, As tá? páginas de dados, eles fazem uma base enorme com dados publicados em uma pesquisa no Google, É. simples pesquisa no Google, Então, impressionante. quem depende de se expor, porque a profissão da pessoa não tem como, puxa, né? Mesmo assim, vá até um certo limite. Mas quem não precisa, não deixa o perfil, como o Céu falou aqui, das redes sociais aberto, né? Porque o vidente com rede aberta não precisa nem se conectar com você, né? E aí né? Esse é só um exemplo de pegar um dado público e usar contra você. E esse realmente ele machuca muito, porque a pessoa vem com todos os seus dados completos e tu com sentido, realmente eu tinha esse direito. Não, Então, a pessoa tem que dar credibilidade, o fraudador dá credibilidade, ele dá sabe o número do confiança, né, processo, ali. a vara, quanto que ele ganhou, o tipo de ação, então ele pensa que o escritório está ligado, há realmente um conto do cisne, um engano, né, acaba enganando, né, mas antes de você ir embora, você tem que, além de falar o nome do golpe, você tem que dar, pelo menos em resumo, umas dicas como bloquear o seu celular. Uma dica, um plus a mais aí, gosto assim, né, para fugir, são 2. O WhatsApp todo mundo já sabe, né? Todo mundo não. A gente sabe, pensa que todo mundo sabe. Do fator de dupla autenticação, tem mais 2 opções um pouquinho mais avançadas. É de você bloquear, se o aplicativo sai, você para desbloquear, ele mesmo estando desbloqueado, para você entrar no aplicativo, você tem que desbloquear ou com Face ID ou com digital. E você pode definir imediatamente, 10 segundos, eu coloco imediatamente. O WhatsApp hoje tem muita informação nobre nossa lá, né? Querendo ou não, a gente coloca alguns dados, né, de pessoais lá dentro e sensíveis, por aí vai. Então, e a outra é do contato. Tem a fotinha nossa de contato, se a gente não colocar que ela tem que ser só visível para quem é nosso contato, qualquer pessoa com o nosso número pega a nossa foto de contato. Então, são 3 configurações a mais. E um plus a mais, que tem tudo para Android e pro iOS. Lembra que o Céu falou aqui, falou assim, e às vezes a pessoa pega com o celular da outra e instala um software espião, porque você deu às vezes para ver uma foto, aquela pessoa do nada acessou outras páginas. Tem uma opção no Android aqui, chama fixar aplicativo, e você, quando você vai, por exemplo, trabalhar no Waze, né? Eu vou dirigir e coloquei o Waze no celular. Ou você emprestou para eu ver uma foto, ou mesmo emprestou para eu ligar para alguém. Você fixa o aplicativo, eu só posso usar aquele aplicativo. O celular inteiro fica bloqueado. Então, basta clicar uma tecla, né, no e telefone. já tem toda essa proteção, né? E o que está acontecendo aqui em São Paulo, no Brasil, quando a pessoa rouba o celular da outra, né, um criminoso aí, ele já pega com ele desbloqueado e começa a resetar a senha por e-mail dos bancos digitais que tem menos segurança às vezes para você acessar. Então, assim, jamais, né, fique com o celular com ele usando um aplicativo desbloqueado. Um celular desbloqueado numa mão de um criminoso pode ser desastroso com as suas contas de e-mail, né, e por aí vai. Legal. Céu, por favor, suas considerações finais, dicas. Complete as dicas de segurança, importante. fala o que é importante. Eu acho que é importante, a gente sempre fala de segundo fator de autenticação, mas eu tenho feito uma conscientização bem forte para usar aplicativos ao invés de SMS, porque tem muito o golpe também do SIM, né, do SIM swap, que acaba roubando o teu número. Esse golpe acaba sendo feito até por pessoas de dentro das empresas de telefonia. Aconteceu comigo. SIM swap? Sim. Ele contou essa história. Roubam, inclusive, torres. Teve um caso nos Estados Unidos de uma famosa que perdeu o Hackeou uma Instagram. torre? Pegou a torre, levou embora. Levou a torre embora, fisicamente? Levou a torre embora. Aquelas herbezinhas que fica lá, que chama herbe, né? Levou embora a torre e pegou todos os números que estavam lá dentro. Lá nos Estados Unidos, isso. Nossa. E aí o Instagram Isso de eu nunca uma tinha famosa visto. foi perdido. Tinha segundo fator de autenticação, que era o SMS. Então, se o fraudador tá com o teu número, é Sim. suficiente. Esse é o famoso
clone do WhatsApp, né? Efetivamente, ele tá usando o ele WhatsApp faz- ativo em outro chip e você perde totalmente o tá. controle. A Totalmente. recomendação que eu sempre dou é colocar no SIM, no cartão, colocar um PIN. Porque Também. dentro do iOS e do Android tem você lá colocar um PIN. Só Então, que hoje em dia tem, agora até para iPhone, não tem mais O cartão cartão físico, né? O físico. iPhone 14, Então, o cartão já, o SIM é digital. é Ele já não digital, tem nem chip ali. já não é, tem mas mais ele não chip. tem o PIN? Não, Não sei, não o tem como meu, você meu bloquear. 14, mas ainda o seu- ainda tem o chip Não, ainda. o seu já não, Não tem tem mais chip. chip. Tem. Não tem. Não tem? O seu 14 não tem 14 chip. Pro não Você tem já não chip. consegue mais colocar bloqueio de PIN, Não. porque Ah, ele é? não tem o chip digital. Exato. Ah, eu não tem tinha chip prestado físico. Por isso atenção que ainda no- entra o autenticador. Então, tem alguns aplicativos gratuitos, Microsoft Authenticator, Google Authenticator, Auth, que são ótimos aplicativos que, inclusive, você consegue... E são gratuitos, né? São gratuitos. São gratuitos, é importante. E você usa como segundo fator de autenticação das suas contas. Muito importante. Todos os segundos fatores de autenticação de todas as contas, Facebook, Gmail, etc., ele gera alguns códigos de segurança que, caso você perca o acesso a esse aplicativo, você não vai perder o acesso total, porque você tem esse código de segurança. São alguns códigos que ele dá para você salvar. Não vai tirar foto do código, deixar o código no celular, né? O que eu faço, geralmente? Dentro da minha rede, da minha casa, que é uma rede segura, porque impressora dá para você saber todo o histórico que tem de impressão, né? Então, não vai imprimir numa gráfica pública teus códigos de autenticação. Imprime em casa e guarda em algum lugar Pô, seguro. escreve à mão mesmo, como a Ou vovó escreve à fazia, mão. né? Numa É que cadernetinha, são né? muitos, assim, É. uma tabelona. Eu imprimo em casa, deixo guardadinho, bem bonitinho. E eu sou tão doido que eu boto até uma chavezinha nos meus códigos de autenticação, deixo escondidinho. Porque, caso eu perca acesso a essas contas, eu tenho como recuperá-las de uma forma segura. Eu acho que seriam essas dicas adicionais. O Vini já falou ótimas dicas. E desconfiar, né? Evitar clicar em links, evitar passar muita informação. Se você é uma pessoa pública, eu, por exemplo, sou uma pessoa que tô muito ativa nas redes, sou uma pessoa pública. Aproveita tuas redes para conscientizar. Então, se você tem um Instagram aí com bastante visibilidade, você tem... aproveita isso, porque se a gente não tem uma rede, né, que fale sobre conscientização e trate segurança como um tema público e de importância nacional, a gente vai sempre ficar ali só nas empresas. E isso tem que sair das empresas também, tem que ir para a mãe, para o pai, para a avó, como o Vini bem colocou aí no começo. Então, eu deixo também minhas redes para quem queira me seguir. É Cel Balzano no LinkedIn. No TikTok é Celzinho Z. Tem alguns vídeos de conscientização lá também. No LinkedIn também tem vídeos de conscientização. E da página, que também tem algumas dicas de conscientização, onde nós teremos 2 eventos, que inclusive o Vini vai participar dos nossos eventos, que é um evento focado em conscientização, só em conscientização de privacidade e segurança. Vai ter um em Minas, dia 15 de junho, em Belo Horizonte, e dia 26 de setembro em São Paulo. Aí, quem quiser ir no evento, é só ir na página da CultSec, com C mudo, underlinezinho no final, que alguém já tinha registrado o nosso nome, CultSec, underline no final, e aí consegue ir nesses eventos de conscientização de segurança. Conscientização é o tópico do momento para segurança. Sem conscientização, não adianta colocar nenhuma coisa física, nenhum impeditivo, nenhum firewall, nenhuma VPN, não adianta. Sem conscientização, não existe segurança. Então, fica a dica para vocês do programa, nos próximos episódios estarem com a gente e consultar as duas redes. Foi dado a dica das duas redes, da plataforma da Hacker Ranges e do Cell, para vocês entrarem e pegarem os golpes. Mas a gente não vai terminar Não, antes não, do Vinícius não. falar aqui Sem o nome dos do golpes golpe, que ele do já lixo comentou. e outro. Lembrando que tem um desconto do tabuleiro, mas também para falar assim, tem um desconto e eu também já sabia, eu acertei, pode falar. O golpe chama da porta entrando junto, o tailgating, né, do inglês vem de tail, né, do rabo do animal, então ele entra junto com você. E o outro é o dumpster diving, né, você mergulhar no lixo. Então esses 2 nomes técnicos. É importante conhecer esses nomes, porque os nomes, infelizmente, em tecnologia, vem tudo do inglês, deriva phishing, né, e-mail, por aí vai.
Então, para nós que estamos estudando engenharia social, todos os nomes ele vêm do inglês, é difícil até traduzir, né? Até esse golpe quando a gente tenta traduzir o tailgating, é porta aberta, a gente tenta falar algo assim, mas é dumpster diving e tailgating, tá bom? Bom, Perfeito. eu agradeço a vocês, agradeço o Vinícius, que veio de Campinas para prestigiar a gente. Esperamos estar. Não esgotou o assunto, eu acho que poderemos estar juntos numa próxima oportunidade para continuar o assunto. O Céu também. Tem muito assunto ainda, porque a gente só tratou de uma parte da conscientização. Acho que dá para a gente explorar mais esse assunto, mais dicas, trazer golpes novos que todos os dias acontece. Então, eu agradeço muito a vocês de coração, agradeço o Danilo por hoje estar apresentando, né, e contribuir com as suas considerações, né, um advogado brilhante digital, né, e você faz encerramento aí com os nossos apoiadores. Perfeito. Espero que vocês tenham gostado do nosso episódio de hoje e acompanhem Falando de Fraudes. Se inscreva no nas redes- canal. Se inscreva no canal. Esse podcast ele tem o apoio da YTech, empresa de cibersegurança. Ele é produzido aqui pela Papo Reto e é uma realização da Moraes Advogados Associados. Obrigado pela sua participação, por ficar com a gente até aqui e até o próximo.